Salve, torcida Alvinegro, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu crítico Alvinegro. Esse aqui é o pacotão de notícias do canal Thiago Crítico. Gostaria de agradecer aos meus agora 285 inscritos pelo carinho com que me recebem sempre que possível para ficarem bem informados sobre as principais notícias do nosso gigante glorioso, o Botafogo de Futebol e Regatas. Gostaria de pedir desculpas pelas constantes ausências que tenho tido, tá? Por ter negligenciado você, torcedor botafoguense, inscrito no meu canal, Thiago Crítico Alvinegro, por cerca aí de 15 dias, tá? Eu, nesse momento, retornei às minhas atividades como trabalhador informal, ou seja, no popular, um fazedor de bicos, né? Voltei a trabalhar como atendente em lanchonete e por conta do tempo escasso que tenho tido no momento, não tenho atendido aí a demanda de informações e notícias do nosso glorioso. Por conta disso, eu gostaria de pedir desculpas, tá? E agradecer aos que permanecem junto a mim no canal Thiago Crítico Alvinegro, tornando esse canal um centro de notícias informativos importantíssimo para os torcedores botafoguenses que amam a verdade, o respeito e zelam pelo carinho à instituição Botafogo de Futebol e Regatas. Galera, as minhas folgas são todas as segundas-feiras, então por conta disso vocês não verão tantos conteúdos meus ao longo da semana. Eu vou sempre estar fazendo um compilado das principais notícias que saírem, tá, sobre os principais meios de comunicação da mídia futebolística tradicional, além do apanhado, né, de informativos, né, de outros canais da mídia independente do Botafogo, né, que são participantes da AMIB, né, Associação das Mídias Independentes do Botafogo. E dependendo do conteúdo dos amigos, né, dos outros canais e também da mídia tendenciosa do Globoesporte.com e os demais, né, que sempre alertam só para as notícias ruins e não para as notícias de cunho importante para o torcedor botafoguense, vou filtrar todas as notícias e o que eu achar de interessante de estar passando para você, torcedor botafoguense, eu estarei comentando aqui no meu canal, tá? Por conta disso, vou realizar aqui um resumo do pacotão de notícias nesse momento e mais tarde, logo mais às 9h30, estarei fazendo aí uma live onde você, torcedor botafoguense inscrito no canal Thiago Crítico Alvinegro, poderá participar comigo ao vivo, caso assim o queira, tá? Você que participa dos meus grupos de WhatsApp, dos quais eu faço parte, eu estarei deixando o link, tá, da minha live e a descrição do link para quem quiser participar, tá? Então, galera, uma das principais notícias que circularam no dia de hoje, tá? Nessa manhã, tarde de segunda-feira, foi a seguinte: Botafogo tem sonho de contar com o lateral que agora está beirando aí o encerramento do seu contrato no Real Madrid, o Marcelo, tá? O Marcelo, ex-jogador do Fluminense, que se auto-intitula botafoguense, tá? Vai ficar livre no mercado nos próximos meses. Ele é um sonho de consumo da torcida botafoguense, da atual gestão do nosso Botafogo e também de muitos outros clubes do futebol brasileiro, dentre eles os Flamulambos e a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Por conta disso, isso se torna um entrave para os desejos dos botafoguenses se concretizarem. Afinal de contas, o que move o profissional do futebol, principalmente o Marcelo, campeão de diversas grandes conquistas no cenário europeu, é o dinheiro, tá? E se não tiver um projeto adequado para esse jogador, muito dificilmente ele sequer pensará e cogitar a oportunidade de jogar no Botafogo. Afinal, o Marcelo ainda tem mercado europeu, ainda é um atleta experiente, tem, se eu não me engano, 33 ou 34 anos, poderia provavelmente aí arrumar mais um contrato de 2, 3, até mesmo 4 anos e se quiser encerrar a carreira na Europa. Clubes do Brasil como Fluminense, o qual revelou aí para o cenário do futebol
e pelo qual ele saiu pelas portas da frente para rumo à Europa, né, mais precisamente para a equipe do Real Madrid, onde ele foi campeão de tudo, tá? É um dos nomes que agradam a esse jogador. Apesar do carinho que tem pelo Botafogo, muito dificilmente, acredito eu, o Botafogo terá uma proposta interessante a fazer pelo atleta, tá? Só podemos contar aí com a boa vontade do Marcelo, caso fosse esse o desejo dele de encerrar a carreira pelo clube, já que ele se diz tão apaixonado pelo Botafogo, aí é o que motivaria o atleta a vir. Então, na minha opinião, Marcelo para o Botafogo não vem. Seria apenas um sonho, e como um sonho pode ou não se concretizar. Já buscando alternativas para uma das baixas que se torna aí uma das principais no atual elenco do Botafogo para o ano de 2022, tá? Com a provável saída do Rafael Navarro, que insiste em procurar o mercado europeu, tá, para jogar a próxima temporada e não aceita as contrapropostas realizadas pelo Botafogo para a assinatura de uma renovação de contrato. O Botafogo vê em Luiz Fernando, atleta do clube emprestado à equipe do Grêmio, um substituto que poderia ser utilizado para a próxima temporada. Além dele, o jovem atleta de 18 anos, Matheus Nascimento, é outro que terá oportunidades no ano de 2022. Já esse com as características mais semelhantes ao do Rafael Navarro, este terá, por ser a joia, por ser considerado então a joia do Botafogo, tá, mais oportunidades no ano 2022. Após o processo de mudanças de categorias sucessivas no Botafogo, além da sua utilização também nas categorias de base da seleção brasileira, o atleta Matheus Nascimento terá mais destaques no ano 2022. Essa é a esperança do torcedor botafoguense e eu não me incluo nessa esperança alvinegra, tá? Pois eu acho esse Matheus Nascimento ineficaz, incompetente, burro, tá? E sem talento, tá? Me perdoe aqueles, né, que apoiam a manutenção ou a utilização desse jogador. Não concordo, pois ele não traz benefício algum para o Botafogo. Teve um ano muito aquém do que se espera de uma joia, tá? Foi campeão com o Botafogo da Copa OPG, mas nada produziu de útil. Se não fosse os jogadores Juninho, o Vitinho, dentre outros, Matheus Nascimento não teria nem sido destaque. Na seleção brasileira das categorias de base também não vi nada de especial. E o atleta conta aí com carisma dentro do clube, algo que afastou a nossa atual realmente joia, Rafael Navarro, da permanência no clube. Se o Botafogo tivesse procurado o Rafael Navarro no início da temporada, antes mesmo de renovar seguidamente os contratos e salários do Matheus Nascimento, talvez o Rafael Navarro, este sim, que está produzindo e muito e que nos deu o título do Campeonato Brasileiro da Série B em 2021, além, é claro, de nos proporcionar a volta à elite e também a nós ingressarmos na terceira fase da Copa do Brasil, não foi tão prestigiado e acabamos perdendo aí uma joia que tem valor de mercado aí inestimável. Um dos atletas considerados ao longo de 2021 o atleta mais valioso dentre os clubes das séries A, B, C e D. Rafael Navarro, que recentemente recusou uma proposta de cerca de 8 milhões de reais em luvas só para sua ida para a equipe americana do Minnesota United, tá? Então fica aí a nossa tristeza como torcedor botafoguense de ver que um atleta com uma capacidade tão elevada e que fez aí cerca de 16 gols pelo clube na temporada, uma das melhores temporadas do atleta e também de muitos jogadores aí das séries A, B, C e D em termos de gols,
ir embora de graça do clube. É uma pena que o Botafogo tentou valorizar tarde demais a joia que infelizmente sairá do clube. Outra matéria que circula na imprensa, né? Já esta pela ESPN, fala aí sobre a questão do Marcelo, tá? Que eu acabei de falar. Botafogo sonha com o lateral esquerdo Marcelo para 2022. O Real Madrid vem promovendo uma reformulação em seu elenco nas últimas temporadas e com isso nomes conhecidos como do atleta saíram ou vão deixar o Santiago Bernabéu. Outras matérias em destaque são as seguintes. Matéria do Fogão Net. Artilheiro do Botafogo, Rafael Navarro, termina a Série B como jogador com mais participações em gols. Tá? Além disso, temos aí matéria do Globo Esporte que fala a respeito do Carly, Rafael Navarro e Chay, que tem as melhores médias nas atuações do Botafogo na Série B do ano de 2021. Além dessa matéria, temos também a matéria do Fogão Net, que nada acrescenta ao Botafogo. É uma matéria das quais o Fogão Net sempre coloca uma matéria inútil, tá? Que é a seguinte. Rafael, do Botafogo, o lateral direito, ex-Manchester United, eterniza a passagem pelo clube em tatuagem. Tá? O que isso ajuda ou tem a ver com o Botafogo? Tá? O atleta que participou por cerca de 3 ou 4 jogos, tá? Sendo 2 deles, né, entrando no segundo tempo, tá? O caso aí do jogador, tá? Rafael, tatuou aí a sua passagem pelo clube da Inglaterra. Já Rafael Navarro, esse sim que merece as pompas de ídolo alvinegro, pelo menos do ano de 2021, tá? Tatuou o estádio Newton Santos e escudo alusivo, tá? A conquista pelo Botafogo. Então, esse Rafael Navarro, tá? O original, esse sim demonstra o carinho e o respeito pelo clube botafoguense. Tá? Apesar de sair do clube, está nos deixando, mas ficou o legado aí da conquista da Série B, da conquista aí da artilharia pelo Botafogo, né? O jogador que mais fez gols pelo clube, ficou apenas aí a 2 gols de ultrapassar as marcas de Edu e do jogador Léo Gamalho, estes jogadores das equipes do Brusque e Coritiba, respectivamente, e o qual nos proporcionou aí conquistar um título ao longo de 2021. Então, meus parabéns e palmas para o atleta Rafael Navarro. Deixa eu ler a matéria para vocês, galera, do Globo Esporte, que fala a respeito do Carly, o Navarro e o Chay, para destacar a importância desses jogadores e a sua permanência, se caso o Botafogo conseguisse a manutenção do Navarro, o que seria importante para o clube, já pensando em projeto de conquistas no ano de 2022 e também de manutenção do bom trabalho realizado pela direção do clube alvinegro. Deixa eu ver aqui, só um instante, galera. Aqui. Destaques de cada mês: melhor média, nota mais alta, nota mais baixa. Quem se sobressaiu na temporada de reconstrução do Botafogo na campanha do título. Os botafoguenses têm em mente as referências do Botafogo nesta campanha. Além do técnico Anderson Moreira, que está aí como o top dos técnicos desta Série B, que conseguiu com uma equipe não tão qualificada e com um orçamento bem abaixo de outras equipes que disputaram esta Série B, conseguiu a proeza de retirar uma equipe desacreditada por toda a mídia tradicional, tá? E pela própria mídia independente do clube, do Botafogo de Futebol e Regatas, tá? A proeza de tornar um 14º colocado em campeão. Então, meus parabéns e meus aplausos também ao técnico Anderson Moreira, o qual desde a sua chegada nunca o critiquei. Tá? Podem pegar todos os vídeos do canal Thiago Crítico, que está se aproximando aí
um ano de vida, tá? E mais uma vez agradeço aos 285 inscritos pelo carinho. A matéria diz o seguinte: os botafoguenses têm em mente as referências do Botafogo na campanha deste título, além do técnico Anderson Moreira. O top 3 dos torcedores alvinegros provavelmente terá Carly, Rafael Navarro e o meio atacante Chay, cada um dando a ordem que preferir, levando em consideração as atuações que o Globo Esporte publica após as partidas. Esse é justamente o pódio das melhores médias de jogadores do clube nesta Série B. Requisito é ser avaliado em pelo menos 40% da competição, o equivalente aí à média de 15,2 jogos na temporada. Os jogadores mais bem avaliados são Carlos em primeiro, Rafael Navarro em segundo, Chay em terceiro, Marco Antônio em quarto, Luiz Oyama em quinto, Diego Loureiro em sexto, Diego Gonçalves em sétimo, Varley em oitavo, Canu em nono, Daniel Borges em décimo, Pedro Castro 11º, Barreto, Rafael Moura e Gilvan no 12ª, terceira e quarta, respectivamente. O trio dos jogadores citados, também está entre os melhores jogadores do Botafogo, quando separados por mês, com exceção do mês de maio, início da competição, e teve apenas um jogo. Se houvesse um prêmio para o melhor do time em cada período, Rafael Navarro levaria. O artilheiro e principal garçom do time foi o maior pontuador do Bota nos meses de agosto, setembro e novembro. Junho e julho foram os meses do Chay, os meses dos quais o nosso técnico à época, o Marcelo Chamusca, estava deixando o clube. Graças a Deus, esse foi o maior dos reforços do Botafogo na temporada, que foi a demissão do técnico incompetente Marcelo Chamusca. O mês produtivo do Chay foram os meses de junho e junho, dos quais ele mostrou aí categoria, bom passe, boa visão de jogo e gols que levaram o Botafogo a galgar aí a sua longa escalada até o título, tá? Por mais que o Botafogo não tenha largado na Série B positivamente, Chay chamou a atenção logo de cara, envolvido diretamente na maioria das vitórias do clube. Nos primeiros meses da competição, o camisa 14 acabou com a desconfiança que a torcida tinha por vir este jogador de uma equipe de pequena expressão e de um futebol que é considerado aí amador, se pensarmos que o futsal não é uma atração tão grande como é o futebol de campo. Além disso, começou junho como titular e só saiu do time por suspensão ou motivos médicos. O início de julho não foi bom para a equipe e mesmo no último jogo de Chamusca, o Chay recebeu a melhor nota da temporada, que foi uma média de 8,5, por marcar os 3 gols no empate contra a equipe do Cruzeiro. Para mim, o jogo mais interessante de todo o campeonato. Foi o jogo em que o Botafogo mostrou aí um bom futebol de verdade, um futebol esse de Série A. Além disso, ele fechou o mês com uma boa partida no clássico também contra a equipe do Vasco, na terceira vitória seguida do time comandado então por Anderson Moreira. Deixa eu pular aqui. Agosto e setembro foram os meses de Rafael Navarro, além, claro, do último mês, que foi o mês decisivo, os quais os gols do atleta alvinegro permitiram ao Botafogo chegar à liderança nas últimas rodadas e sagrar-se campeão. Depois das 3 vitórias iniciais no comando do Botafogo, o técnico Anderson Moreira conseguiu fazer com que o time mantivesse um aproveitamento espetacular, e Rafael Navarro foi fundamental para continuar a reação da equipe na competição. Em agosto, o atacante marcou 3 gols e deu uma assistência nas 6 partidas daquele mês, incluindo na vitória contra o Coritiba fora de casa, quando cabeceou o cruzamento de Chay. Em setembro, a boa fase do time continuou e também a do atacante, que marcou 2 vezes contra a equipe do Náutico e uma diante do Sampaio Corrêa, além da assistência que deu para o gol do Carly no jogo contra o Brasil de Pelotas. Navarro manteve a consistência e mostrou que era ele quem mandava no ataque alvinegro, mesmo com o contrato cada vez mais perto do fim. E a média do atleta nos períodos de agosto e de setembro foram de 6,92 e de 6,8, uma média aí de 7
pontos percentuais. Já o outubro foi de Carly. A defesa se sagrou aí competente. Eu vou colocar aí junto o Canu, que produziu bem com a entrada do Carly. Foi muito, mas muito bem a equipe com estes dois zagueiros que foram aí os pilares para a melhora do Botafogo dentro de campo. O mês de outubro começou com a última derrota do Botafogo no ano, um 2-1 inacreditável contra a equipe do Avaí em casa. E dali em diante, a defesa alvinegra só sofreu um gol nas 4 partidas seguintes. O empate em 1-1 com Goiás, inclusive, foi quando o argentino marcou o segundo e último gol dele nesta competição. Apesar da idade avançada, Carly atuou em todas as partidas da equipe do Botafogo em outubro e ajudou na consolidação do Botafogo entre as melhores defesas da competição. E a média do Carly foi aí de 6,7. Mais uma vez, o mês de novembro guardou aí surpresas para o Botafogo. Novembro foi totalmente Rafael Navarro. O sprint final da equipe alvinegra passou aí pelas boas atuações em termos de assistência e também de alguns gols esses muito importantes nas 2-3 últimas partidas do Glorioso com Rafael Navarro. Tá? O sprint final do Botafogo na temporada tem muito dos pés e da cabeça do Navarro. O clube envolvido no centroavante marcou o gol que virou a partida contra a equipe do Operário e garantiu o clube na primeira divisão. Tá? Além disso, deu um belo passe para Diego Gonçalves marcar o gol do título em Pelotas contra a equipe do Brasil de Pelotas. E para fechar, o ótimo ano que teve pelo Botafogo, ainda marcou o último gol do time em 2021 no jogo contra a equipe do Guarani. Jogo esse que foi marcado pela alta adesão da torcida botafoguense no estádio. Os mais de 36 mil torcedores que foram para o último confronto puderam ver aí uma partidaça entre as duas equipes, contando aí com os gols de Marco Antônio e Rafael Navarro, que finalizaram aí o ano maravilhoso do Botafogo em termos de Série B, com um título e também com a vaga para a Elite de 2022. Galera, esse é um pequeno resumo, tá? Pequeno não, um resumo aí de cerca de 23 minutos dos principais destaques dessa segunda-feira. Logo mais eu estarei disponibilizando mais um vídeo, tá? Para informar mais alguma outra notícia que vier de antemão para vocês. E à noite tentarei aí ser objetivo fazendo uma live e contando com a presença de você, torcedor botafoguense inscrito no canal Thiago Crítico Alvinegro. Galera, temos atualmente 285 inscritos e eu pedi aos meus amigos e amigas, irmãos de camisa botafoguense, que me auxiliassem até o término da competição ou até mesmo até o término do mês de novembro, de bater a minha marca pessoal, a minha meta que eu gostaria de realizar, de iniciar o mês de dezembro ou a próxima temporada de 2022 com ao menos 300 inscritos. Faltam aí apenas 16 inscritos para batermos essa meta. Se você ainda não é inscrito no canal Thiago Crítico Alvinegro, gosta do meu trabalho e aceita as minhas opiniões críticas sobre o nosso clube de coração, eu peço a você que ainda não é inscrito, tá, que ao ver esse conteúdo, deixe o seu like para engajar mais conteúdos para que o YouTube possa aí apresentar o meu trabalho para demais torcedores alvinegros. No botãozinho vermelho abaixo, no lado esquerdo do seu computador, celular ou aparelho que você esteja assistindo esse meu vídeo, clique em inscrever-se, tá, para ser mais um torcedor botafoguense inscrito no canal, que fica aí antenado sobre as principais notícias do Glorioso. E no lado direito da tela, clica no sininho das notificações, clica em todos, para sempre que eu disponibilizar um conteúdo a respeito do nosso Botafogo, você ficar aí bem informado. Beleza, galera? Conto com a sua ajuda e com a sua presença logo mais à noite, às 9h30 da noite de hoje, desta segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021.
para podermos aí falar muito, mas muito mesmo, sobre as principais notícias que foram oriundas aí do Botafogo no dia de hoje, e mais destaques estaremos comentando aí durante a live. Beleza, galera? Tamo junto, saudações alvinegras, até o próximo vídeo. Fui!